podcast do Instituto Monte Castelo. Apresentação: Gabriel de Arruda Castro. Olá, seja bem-vindo. Este é o podcast de estreia do Instituto Monte Castelo. Se você não nos conhece ainda, fique sabendo que nós estamos no endereço www.montecastelo.org e lá você pode encontrar os nossos princípios, aquilo em que nós acreditamos e também artigos, inclusive de pesquisa e textos sobre o cotidiano da política e especialmente das políticas do nosso país. Esta primeira edição é muito especial, nós temos 3 participações. A primeira delas, a do professor aposentado da UNB, Ronaldo Poletti, advogado de longa carreira, também no setor público, mestre e doutor em Direito e uma figura respeitadíssima no meio jurídico que conversou conosco sobre a perigosa tendência do Supremo Tribunal Federal de se colocar no lugar do Congresso e de criar leis. O Supremo, há poucos dias, formou maioria para a criminalização da chamada homofobia. Acontece que não há nenhuma menção na lei a este crime. Logo, o Supremo está tratando como crime aquilo que não consta da legislação. O professor Ronaldo Poletti conversou conosco a respeito deste tema. O senhor acha que este é um caso flagrante de excesso por parte do Judiciário? A minha impressão, a primeira, é de que a questão que está colocada no Supremo envolve um problema de princípios do direito, né? Sim. E princípios constitucionais. O mais importante, ou mais fundamental, é o princípio da legalidade do delito e das penas, né? Ou seja, não pode haver crime sem uma lei anterior. É uma garantia que está também na Constituição. De modo que o que me surpreende é como a imprensa, às vezes, trata desse assunto como o Supremo vai decidir se homofobia é crime ou não é crime. Obviamente, o Supremo não pode decidir sobre isso, né? Porque o crime envolve o tipo penal. Era preciso que a lei o dissesse. Mas essa é a primeira observação. Não é possível que ninguém tenha reparado até hoje que existe um crime e que esse crime estava escondido em algum lugar ali, né? Ou está na lei ou não está, né? Não, isso é impossível. É preciso que a lei tipifique. Aliás, mas o direito penal tem esse problema da questão da positividade. Quer dizer, o direito penal é um direito altamente positivo na concepção brasileira. Tanto é que se diz que os grandes criminosos são aqueles que estão à frente do Código Penal. Quer dizer, eles têm condutas recrimináveis, digamos, socialmente, moralmente, mas que o Código ainda não tipificou. Então, essa é a primeira observação. A segunda, um pouco na sua colocação, na sua pergunta, já é um assunto um pouquinho mais complicado, que envolve a questão da instituição do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho uma visão muito particular sobre isso, que é uma certa tensão que existe no nosso sistema constitucional, na Constituição Republicana, desde 1891, e o desdobramento dos acontecimentos, né? A Constituição de 91 foi feita, a redação final, pelo Rui Barbosa. Rui era um homem apaixonado pelo direito público inglês. Depois ele ficou muito impressionado pelo direito público americano. Quer dizer, Rui era mais federalista do que republicano, né? E ele não fez um transplante completo, mas aproveitou essa ideia da Suprema Corte americana, etc. Criou o Supremo Tribunal Federal, a Federação, esse problema do controle da constitucionalidade. Ocorre que isso é um pouco fora da curva, digamos assim, do sistema brasileiro. E nessa época do Império era um sistema eminentemente romanista, né? De modo que mais voltado para os aspectos concretos. De lá para cá, o Supremo foi pouco a pouco avançando, não na discussão dos casos concretos, mas nas abstrações.
E hoje nós chegamos numa situação muito complicada, porque o controle difuso da constitucionalidade está esmorecendo e ficando mais em discussão essa questão abstrata. As ações diretas de constitucionalidade e agora também a ação direta de declaração de constitucionalidade. Isso fez com que o Supremo ficasse com essa pretensão de exercer uma função que não é propriamente a sua função jurisdicional. Então é o que se faz dessa judicialização, né? O direito avança em relação ao Congresso, mas avança também em relação, isso é importante dizer, quer dizer, a judicialização do direito. Não é só a judicialização da política, mas é um equívoco supor ou imaginar que o direito esteja no fórum, né? Não, o direito exerce melhores funções fora, né? E não no fórum. Nesse caso da homofobia, eu acho complicado demais. Complicado demais pelo seguinte, porque, primeiro, dizer que a homofobia seria equiparado ao crime de racismo, que é o que eles discutiram, é um absurdo. Porque qual é a relação, né? Bom, mas isso é, digamos, até de menor importância. O que me parece, assim, muito complicado é a questão da tipicidade e também em função do seguinte: se alguém cometer um crime em razão dessa motivação em que a vítima seja homossexual, seja o que for, será um crime que já está previsto na lei. Quer lesões corporais, homicídios, sei lá, injúrias, ou agressão, lesão, e até com um agravante pela motivação torpe, de modo que você não consiga entender bem essa questão que eles estão pretendendo. Teve até um juiz há alguns poucos anos, em Ribeirão Preto, que ordenou a retirada de um outdoor que havia sido colocado por uma igreja com versos bíblicos contrários à prática do homossexualismo. Ou seja, a Bíblia se tornou ilegal de certa forma, né? E aí o que o senhor está dizendo é que essa decisão do Supremo a favor da criminalização da chamada homofobia pode causar também alguma confusão, porque existem princípios religiosos e filosóficos que condenam a prática em si, né, desse ato. E isso vai se enquadrar, talvez, agora como um crime? Isso seria quase impossível, né? Porque a manifestação de opiniões de caráter moral, caráter religioso, né, não podem, naturalmente, ser qualificados como um crime. Então, a pessoa tem suas opiniões, tem religiosas. No caso do cristianismo, o assunto é bastante evidente, não só pelos textos do apóstolo Paulo, as cartas, mas também um texto de Mateus, e mais do que isso, o problema do Velho Testamento, do Gênesis. É muito claro o problema da criação do homem e da mulher, etc. Agora, aí tem outros aspectos que são bastante complicados, porque se discutir o problema da união de homossexuais é um problema dos homossexuais ou das pessoas. Que aliás, aproveitando o gancho, o senhor colocaria essa decisão do STF que instituiu a união civil e que depois, mais adiante, foi convertida em casamento pelo CNJ, também nessa conta de talvez um excesso do judiciário? Isso realmente é uma coisa gravíssima, a meu juízo. O maior problema que eu acho em relação a esse assunto é a questão do casamento, né? Porque nunca houve nenhuma religião do mundo que admitisse o casamento de homossexuais. E não houve nenhum direito do mundo que admitisse isso. Não obstante houvesse homossexualidade. É possível que na Grécia e em Roma houvesse até uma homossexualidade, digamos assim, de uma expansão maior do que a de hoje. Quando o Supremo Tribunal Federal julga contra a Constituição a possibilidade da união estável de homossexuais, ele deu já um passo horroroso, porque a Constituição fala união estável do homem e da mulher, com tendências ao casamento. A parte civil, né? O Conselho Nacional de Justiça parece que quebrou lanças para impor aos cartórios o casamento. Mas isso é a parte, digamos, civil, lamentável, acho uma coisa completamente fora de qualquer
tradição jurídica. Quer dizer, tem dois aspectos aí, permitindo a minha interrupção. Primeiro é um aspecto histórico, sociológico, de que talvez não seja adequado a gente mudar uma instituição que é milenar. Agora, independentemente dessa discussão, na Constituição está claro que a família é baseada no homem e na mulher. Né? Ou seja, mesmo que houvesse um consenso social de que fosse o caso de se mudar essa tradição que consta da Constituição, seria preciso que o Congresso fizesse, não o Judiciário, né? O problema é muito grave nesse sentido jurídico, porque imagine, o Conselho Nacional de Justiça nem competência tem para isso. Sim. Não é para isso. E ao determinar que os cartórios, enfim, fizessem os casamentos, né, o Conselho derrogou alguns dispositivos do Código Civil. O Código Civil tem inúmeros dispositivos, inclusive o ato solene do casamento, eu vos declaro marido e mulher. E outros dispositivos em que se fala em marido e mulher. Então foi muito grave. Mas eu queria também dizer a respeito desse problema do julgamento de homofobia. Esse problema da inconstitucionalidade por omissão também é uma coisa muito complicada. Quando o legislativo não legisla por algum motivo, talvez até, possa ser, digamos, recriminado por isso, não legislou, etc. Mas a não legislação é uma manifestação de vontade do Poder Legislativo. Quer dizer, ele não legislou porque decidiu não legislar. Então eu acho que, no caso, o Supremo não pode ir além das suas sandálias. Você vai obrigar o Congresso a legislar? Ou o Supremo poderia, no acordo, estabelecer um tipo penal? Me parece uma coisa um pouco surrealista. Agora, há outros aspectos a latere nisso, quer dizer, há outros aspectos. Né? Alguns dos discursos, lá pelo que eu vi, alguma dos votos, alguma parte da discussão, envolve aspectos filosóficos, antropológicos, existencialista, né? Essa posição que foi muito, que é muito divulgada, que um pouco a influência do Sartre, né? Do existencialismo, quer dizer, a existência precede a essência. Então, que uma pessoa não nasceria homem nem mulher. Ele torna-se homem ou mulher com a vida, quer dizer, que ele que escolhe, né? Essa matéria pode ser até interessante em termos filosóficos, antropológicos, existenciais, religiosos, etc. Mas o Supremo Tribunal Federal ficar discutindo isso nos votos, né? É uma coisa realmente muito, muito estranha. Eu não vejo como se pode, para onde nós vamos caminhar nisso, né? Aliás, o senhor mencionou o caso do aborto. Também nesse caso, o Supremo entrou em campo argumentando que o Congresso havia se omitido e em 2012 declarou que o aborto, nos casos de anencefalia, deve ser permitido. O caso do aborto me parece mais grave pelo seguinte, essa questão do anencefalo, há um problema complicado jurídico, porque na minha época de estudante, o conceito de crime, havia a diferença entre a excludente de licitude, que é a legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever, do problema das dirimentes penais, que era considerar crime, né? Porém não aplicar a pena. Então, no caso do aborto, o Código Penal, porque depois os conceitos dos juristas mudaram, que não pode haver crime se não houver pena, esse tipo de coisa, punibilidade. Mas, na verdade, a letra do Código Penal, mesmo no caso de estupro, outro problema para salvar a mãe, não diz que não é crime, diz que as penas não serão aplicadas. Então, sim, é uma diferença sutil. Isso do ponto de vista da questão da diferença entre a questão da punibilidade, quer dizer, é crime, mas deixa de ser punido por circunstâncias legais. Mas eu acho que o pior em relação à questão do aborto, que isso realmente, eu até escrevi no Fluminense e tal, uma coisa terrível, porque no julgamento da turma do Supremo, não sei qual é, a segunda turma, não sei, eles estavam julgando um habeas corpus, em que os pacientes eram
eram inculpados por envolvimento em crime de aborto. E o habeas corpus, estava sendo discutido habeas corpus, creio que era uma transação penal, quando o ministro Barroso fez o seguinte: ele declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do Código Penal, desde que existe em 1940. Bom, então o julgamento de uma turma, ele alegou essas coisas, que são os piores argumentos, quer dizer, o direito da mulher ao corpo, não sei o quê, a questão dos direitos constitucionais da mulher, que como se houvesse assim, um certo conflito constitucional, e aí declarou inconstitucional e a turma votou. Bom, no dia seguinte, praticamente dia seguinte, não sei, logo em seguida, dois partidos políticos entraram com ações declaratórias de inconstitucionalidade do Código Penal. Eles estão talvez criando um problema grave para eles mesmos, porque o que essa decisão vai dizer, né? Vai dizer o quê? Que homofobia é crime? Mas como que crime? Porque a Constituição fala do crime de racismo, mas o crime de racismo tem que ser tipificado também, né? Sim. Não é só porque a Constituição afirma. Agora, considerar... Não, esse é o problema, digamos, técnico-jurídico. Os aspectos, como você colocou, os aspectos, quer dizer, da expansão dessa ideia de homofobia, é uma coisa complicada demais. Você não pode impedir, por exemplo, um padre, um pastor, ou, sei lá, um alto-funcionário que condene isso, né? Que condene. O juiz não está livre das leis, compreende? Ele não elege absolutos, não elege absolutos. Ele não pode julgar contra a lei. Não há nenhuma escola filosófica jurídica no passado, nem agora, que admita, ainda que indiretamente, que um juiz possa julgar contra a lei. Isso não existe. Sim. Né? Existe a escola livre do direito, quer dizer, você sabe que o direito se manifesta de diversas maneiras, do ponto de vista científico. Ele não é apenas a lei, a doutrina, é a decisão do juiz. Agora, o juiz, nunca ninguém falou que o juiz pode julgar contra a lei, porque o poder judiciário só é poder porque ele está submetido à lei e obrigado a aplicar a lei. Quer dizer, não é o juiz que declara a vontade da lei, compreende? Sim. A vontade da lei aparece quando um fato pré-ordenado por ela ocorre. Essa é a vontade da lei. Ele só verifica, não é ele. Agora, esse avanço da judicialização é uma coisa muito grave nesse sentido. Né? E o problema do Supremo, que quer, por todos os efeitos, ficar parecido com a Suprema Corte americana, é completamente diferente. A Constituição dos Estados Unidos é uma Constituição pequena, cheia de princípios gerais que precisam ser preenchidos e precisam ser acrescidos. E, portanto, eles fazem isso muito em função do que seria a intenção dos fundadores e tal. No Brasil é completamente diferente. Nos Estados Unidos você pode dizer que a Constituição é o que a Suprema Corte diz que é. No Brasil, o Supremo está submetido à Constituição. Essa história de dizer que o Supremo pode, através, como eles tentam, né, interpretações construtivas, isso é até um certo ponto. O juiz não é um autômato, não vai aplicar aquilo sempre, mas ele precisa interpretar dentro dos limites. Ele não pode pensar de novo aquilo que já foi pensado pelo legislador. Agora, professor, algumas pessoas que estão nos ouvindo podem agora ter a sensação de que realmente o judiciário, excedendo os seus poderes, o Supremo especificamente, excedendo as suas atribuições, precisa ter algum tipo de controle quando pisar fora das suas atribuições. Existe uma tentação que volta e meia ressurge no Brasil de emparedar o judiciário, do povo cercar o STF e pedir a saída deles. Claro que isso não funciona, não é uma solução viável num regime democrático. Existem mecanismos democráticos, por exemplo, o impeachment de ministros do STF. Agora, na prática também isso é virtualmente impossível, né? Como é que se faz? O que é possível fazer quando o STF age em excesso? Aí não tem, é um problema complicado. Eu acho que a estrutura constitucional atual e do Supremo não permite muitas soluções para esse caso, né? O impeachment é possível, mas depende
naturalmente, da abertura do processo diretamente no Senado, né? E o presidente do Senado certamente ele não é muito assim sensível a esse tipo de coisa. Isso seria uma coisa muito grave. Uma solução é uma solução revolucionária, entre aspas. Não estou propondo revolução nenhuma, mas a revolução seria uma alteração do sistema, né? E uma alteração que eu acho que seria possível seria realmente fazer uma transformação do Supremo, né, numa corte constitucional mais próxima das cortes constitucionais europeias, portanto mudaria um pouco o sistema do controle da constitucionalidade, e com mandato de 8 anos, né, dos ministros. E também, como se há na Itália, na Áustria, nos países. Na Itália, você seriam, digamos, 18 membros, 6 senadores, né? 6 originados ou provenientes da magistratura e do Ministério Público e 6 juristas, advogados, né? Sim. Isso daria maneira de nomear. Agora, com isso você teria um viés diferente da composição do Supremo, né? Como fazer para os excessos só pode ser através do Congresso Nacional, não tem outro caminho, né? O Senado especificamente, né? Mas também pode ser através da atividade legislativa do Congresso. Ah, sim, claro, sim. Mudando a legislação. Pode fazer o Congresso pode legislar no sentido contrário àquilo que o Supremo decidiu. E um outro problema que realmente é muito complicado, é que no Brasil a mentalidade é muito assim de adesão, de respeito. Mas a rigor, alguns assuntos, por exemplo, do Supremo, né? Sei lá, por exemplo, casamento de homossexuais. Por que o juiz de paz, o homem do cartorial, né? Ele é obrigado a seguir isso contra a letra da Constituição? Professor Poletti, obrigado pela conversa, pelas explicações e espero voltar a falar com o senhor em breve aqui no nosso podcast. Eu agradeço muito a você, Gabriel, ao Instituto, enfim. Tive muito prazer em conversar com vocês. Estou às ordens aqui para as discussões desses temas de interesse nacional. Neste podcast de estreia do Instituto Monte Castelo, traremos agora uma conversa com Lígia Badawi, especialista em família, um assunto muito importante, já que, segundo diversas pesquisas, a família é a fonte tanto de boa parte dos males da sociedade, quando ela falha em formar novos cidadãos de forma adequada, como também é a fonte de boa parte do bem que nós vemos na sociedade. Uma família estruturada, uma família sólida, nos moldes naturais, é um primeiro passo muito importante para os filhos, que aliás são o grande objetivo da formação de famílias. E nós sabemos que as famílias estão sendo ameaçadas no Brasil por todos os lados. Agora talvez não pelo lado do executivo, já que o governo atual tem políticas um pouco mais normais para a família. Nos últimos anos, nós, infelizmente, assistimos a muitos experimentos terríveis que tinham como cobaias nossas crianças. Apesar dessa trégua da parte do Executivo, a família continua sob assédio de parte do Congresso, assédio constante do Judiciário, especialmente do STF, e também de instituições, algumas delas muito ricas e financiadas com o dinheiro do exterior, que se propõem a alterar radicalmente o modelo de família. E as consequências disso são também muito graves, já que a ausência de um pai ou de uma mãe e a ausência de uma estabilidade no lar podem gerar consequências graves na formação educacional e, sobretudo, moral e intelectual da criança. É claro que existem famílias que, por uma circunstância fortuita, têm de funcionar não com um pai e uma mãe, não com pai e mãe naturais da criança, mas essas são exceções e merecem todo o suporte que for necessário. Agora, a definição de cima para baixo, a imposição de um modelo
que é artificial e atende a interesses, no mínimo, escusos, é uma grande ameaça. Ao mesmo tempo, no contexto que nós vemos hoje, em que já há famílias que são desfiguradas, é preciso trabalhar para restaurá-las e para que as crianças não sejam prejudicadas. E é um pouco desse trabalho que a Lígia vem fazendo. A Lígia, que mora em Brasília, atua com bastante frequência junto ao Congresso e aos poderes instituídos para que haja políticas públicas que valorizem a família como a célula mais importante da sociedade. A Lígia conversou comigo a respeito deste assunto. Lígia, obrigado por participar aqui com a gente do nosso podcast. Quais você acha que são, no momento, os principais, ou talvez o principal desafio, do ponto de vista das ameaças que podem vir do governo e do legislativo, para aqueles que defendem a família? Olha, Gabriel, atualmente a gente tem duas grandes ameaças. Eu não sei bem, assim, se vem por parte do governo, de certa forma vem porque são formas, visões acerca do mundo que têm atrapalhado bastante a família, as famílias em geral, que é o utilitarismo e consumismo. O utilitarismo acaba sendo um grande empecilho para a formação mesmo de famílias, porque impede muito esse amadurecimento do amor, né? Então, as pessoas hoje em dia têm dificuldade de se comprometerem. Está muito assim em voga esse usar os outros e descartar quando não te serve mais. Nessa categoria talvez entrem os pais que têm medo de ter mais que um filho, por exemplo, ou que têm medo de ter uma família, na verdade, por causa de razões financeiras até, né? E aí eu acho que até entra mais aí o segundo que eu falei, que é o consumismo. Sim. E é interessante porque nós estamos imersos nessa realidade, nessa sociedade. Nós mesmos, às vezes, a gente tem que parar e avaliar em qual medida que nós estamos indo por esses caminhos. A gente vê claramente essa necessidade de sempre ter mais. Então, nunca é o suficiente que a gente tem. E muitos casais se baseiam também no que, e simplesmente em questões financeiras. Não, isso eu não dou conta. O máximo que eu dou conta é aqui, né? Não, porque vai cair meu nível de vida, né? Ou então, não vou poder fazer aquela viagem ou ter a escola que eu gostaria de pagar para o meu filho. Ou então, uma série de coisas que se a gente refletir um pouquinho mais, a gente sabe que todas essas coisas são boas, mas elas são menos importantes do que o ser humano em si. Então, a parte do consumismo, eu acho que é um pouco mais clara para quem está nos ouvindo, mas o que você chama de utilitarismo é esse cálculo de que eu só vou fazer aquilo que me traz um benefício ou um bem-estar. E um bem-estar, né? E eu acho que o utilitarismo contribuiu muito para fragilidade dos laços familiares, porque as pessoas têm dificuldade de se comprometer, justamente por medo de daqui a pouco eu não estou mais amando, eu não sei se eu vou amar ou se aquela pessoa está me fazendo feliz ainda, eu acabo o relacionamento. Com relação às coisas, a gente pode fazer isso. Um carro, quando não nos serve mais, a gente descarta, né? Uma roupa também. Mas as pessoas é um pouco diferente. Quando a gente se compromete num casamento a construir um projeto comum com outra pessoa, não é tão simples assim, a gente, agora não me satisfaz mais, ou então não era como eu imaginava e pronto. Do ponto de vista das políticas públicas, há algo que a gente possa atribuir a causa e efeito aí? Por exemplo, a lei do divórcio no Brasil tem mais ou menos um pouco mais de 40 anos, e de lá para cá tudo que foi possível ser feito para facilitar o divórcio foi feito. Eu acho que a última mudança, há um pouco menos de 10 anos, estabelece que a mulher ou o homem podem pedir o divórcio de forma unilateral e é quase que imediata a aprovação, a aceitação por parte do governo. Isso tem um efeito na prática também, né? Com certeza, porque a lei antiga, a lei anterior, você precisava de um tempo para o casal ter realmente certeza de que era aquilo que ele desejava, né? Não sei se 2 anos. Sim. E aí se procedia realmente com os trâmites para separação. Mas atualmente é instantâneo, a gente fala de divórcio instantâneo. Você já entra com a solicitação e já consegue, né? Então isso é prejudicial. No casamento a gente tem inúmeros momentos assim, de desavenças que às vezes com o tempo a maioria deles é uma questão de tempo para a gente também se resolver. Sim. E você acha que essas mudanças na legislação foram feitas levando em conta talvez mais os pais do que os filhos, que são as pessoas mais gravemente implicadas no caso do divórcio? Com certeza, né? Porque
que já prejudicam os adultos demais, porque qualquer divórcio tem efeitos drásticos, né, para as pessoas envolvidas. Para as crianças ainda nem se fala, porque são pessoas em desenvolvimento e essa instabilidade, né, nas relações próximas ali de pai e mãe geram consequências de insegurança, de autoestima, que vão ter que ser trabalhadas ao longo da vida. Uhum. Todos nós temos, de repente, algumas dificuldades nesse campo, que todas as famílias têm seus desafios, mas a gente vê que famílias realmente mais disfuncionais ou então que estão com os vínculos mais fragilizados, próximas ao rompimento, ou rompidos, com vínculos rompidos, né, você tem sérias consequências para as crianças ali envolvidas. Sim. De desenvolvimento até, de autoestima, de segurança pessoal. Sim. E que afeta todo o resto, né? Porque tanto a parte cognitiva, de linguagem, tudo isso se desenvolve quando você tem uma base ali, segurança forte, né? Porque a criança só consegue explorar o mundo quando ela está segura de que tem alguém ali que vele por ela, né? Sim. Quando ela tem essa insegurança, ela fica com medo, com receio de explorar. Os pais são enfim, insubstituíveis, né? São. Mas quando você falou em políticas públicas, aí também tem um outro desafio. É a carência de políticas públicas com foco na família, políticas que têm uma perspectiva de família, que tocam criar um entorno favorável para o desenvolvimento das famílias. Então, às vezes a gente pensa em famílias do nosso meio, que são famílias mais favorecidas, mas se a gente pensar que a maior parte das famílias do nosso país são famílias extremamente desfavorecidas, que muitas famílias vivendo na pobreza, isso é um fator assim, muito prejudicial do fortalecimento das famílias. Porque se a família passa a focar em questões de necessidade básicas, como alimentação, moradia, saúde, porque realmente não tem, então problemas de doenças graves, ou então não tem o que comer, ou então não tem um teto onde morar, ela acaba deixando de olhar para o que é mais essencial a ela, que é para os seus membros. Então ela passa assim, imagina, um exemplo prático, um pai de família, uma mãe que não tem comida, o que eles vão passar o dia fazendo, né? Tentando arrumar dinheiro para comprar comida. Então você acaba tirando foco para outras questões mais fundamentais, que é criar aquele ambiente de educação, de afeto, né? Aquelas relações profundas que vão realmente auxiliar o ser humano, né? As pessoas ali a se desenvolverem plenamente. Tem, acho que uma quantidade razoável de estudos a essa altura, ligando, por exemplo, um ambiente familiar estável e a presença do pai e da mãe em casa a um bom desempenho educacional, a saúde da criança melhora, ela é mais segura, psicologicamente, inclusive, né? E aí tem um exemplo dos Estados Unidos, por causa do desenho lá do sistema que foi criado nos anos 60 e 70 de assistência social, mulheres solteiras, mães solteiras, ganhavam um benefício financeiro maior do que as que eram casadas. E isso acabou servindo de forma, sem ser prevista, mas acabou servindo como incentivo à separação, ao divórcio. E aí os filhos dessas mães acabaram, mais do que a média, indo para violência e evasão escolar, né? É isso mesmo, Gabriel. Você sabe que hoje em dia a gente fala muito em sustentabilidade e tem se desenvolvido muito esse conceito também para a área de família. Você pensar assim, que tipo de família gera sustentabilidade para a sociedade? Porque a gente fala tanto em família e defender a família, mas qual tipo de família? Então o Estado tem que defender aquela que vai dar essa sustentação para o país, né, para a sociedade a longo prazo. Sim. E a gente tem estudos que demonstram isso, que a família sustentável é aquela que é comprometida e estável, que é o informe. A família sustentável, que é, na verdade, um resumo de 115 estudos realizados sobre famílias. Sim. Ele é possível encontrar na internet. Então, o nome do informe, mas eu acho que ele está em espanhol. Informe A Família Sustentável. Nesse resumo desses 115 estudos, chegam às seguintes conclusões, assim, bem resumidamente. Que na família comprometida e estável, há uma maior esperança de vida, né? Menores índices de doenças mentais, de alcoolismo e violência doméstica, menores índices de mortalidade infantil, menores índices de drogadicção, delinquência e gravidez na adolescência, melhores resultados acadêmicos, menores custos para os seus membros e para o Estado, membros mais disciplinados e mais cumpridores das normas legais e sociais, maior contribuição com a Seguridade Social,
menores custos para o Estado, com rupturas, prestações sociais, seguros sociais, acolhida de menores e etc. Então, boa parte dos problemas sociais, se o Estado se unir às famílias, né, fortalecer as famílias, ele vai dar uma boa desafogada aí nas inúmeras responsabilidades que o Estado tem atualmente. Um efeito, inclusive, financeiro, certamente, né? Na segurança pública, na educação e tudo que é hoje aplicado para corrigir esses problemas, né? Agora, eu, como uma pessoa de um viés um pouco mais conservador e cético quanto à atuação do Estado, concordo com tudo que você falou, mas às vezes penso até onde é interessante que a gente dê poder para o Estado, de alguma forma, atuar nessa área de família. Porque o Estado, eventualmente, quando trocam-se os governos, ou trocam-se as maiorias, vai ter as ferramentas também para desfazer o que ele fez antes. O governo, sempre que ele acumula poder, é difícil ele abrir mão dele. Você acha que existe uma esfera onde o governo pode atuar para incentivar, para encorajar as famílias estáveis sem que ele tenha um poder que pode ser mais adiante usado negativamente? A ideia é nunca o Estado substituir as famílias, mas é justamente ele fortalecer, assim, criar um entorno favorável para que elas sejam mais fortes, possam cumprir melhor o seu papel e o Estado justamente interferir menos. Então, eu vou te dar alguns exemplos do que o Estado pode fazer nesse sentido. Primeiro, o que eu acho que atualmente é o mais aceitável e muito desconhecido aqui no Brasil são políticas de conciliação família e trabalho. A gente sabe que esse é um dos grandes problemas e desafios da atualidade. Nós queremos ser bons pais, mas como conciliar, às vezes, essa dinâmica de 40 horas que a maioria das pessoas tem com a vida familiar? Tem as chamadas boas práticas, que, por exemplo, incentivam ao teletrabalho, possibilidade de redução de jornada, de carga horária, o trabalho intermitente. O principal deles, a principal boa prática que falo hoje em dia é flexibilidade no cumprimento das horas. Talvez não trabalhar menos necessariamente, mas trabalhar em horas mais flexíveis, ter um intervalo maior durante o meio do dia, talvez, algo assim, né? Isso. E também o trabalho por metas, que na verdade para mim é a solução, porque as pessoas rendem de forma muito diferente. Sim. Então a gente acaba vendo assim muita perda de tempo por conta de cumprir um horário. Então, assim, uma pessoa que não tem muito o que fazer fica ali o dia inteiro conversando, né? Dá uma coisa para ela fazer que em 2, 3 horas ela resolve, com prazo. Assim. E hoje em dia, com tecnologia, é fácil de ter esse controle de forma mais clara por parte do... O chefe pode saber o quanto você produziu, o quanto não produziu, né? Isso, você colocar metas ali. E aqui no Brasil, atualmente, a maior parte dessas boas práticas já estão previstas, mas via acordo coletivo. Inclusive, com a reforma da CLT, elas têm até prevalência sobre a lei. Sim. Mas a questão é, o que o Estado, aqui no Brasil, o que o governo brasileiro pode fazer para incentivar que as empresas lancem mão dessas boas práticas, por meio de certificação, né, incentivos fiscais. A gente sabe que a gente está passando por um momento de redução e corte de gastos total, mas eu sempre sou otimista no sentido de que se o Estado, se o governo tem consciência do que é prioridade e dos grandes resultados que investir na família traz para a sociedade a longo prazo, isso não é um gasto a mais, é um investimento. O problema é que a eleição é sempre no curto prazo, né? A próxima eleição nunca é no longo prazo, né? Aí, além dessas de conciliação família e trabalho, a gente tem políticas também na área de primeira infância, que também é outro excelente investimento, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente já está num momento que bem avançado e adiantado nesse sentido. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, é um grande defensor da primeira infância, inclusive é o grande promotor dessa área aqui no Brasil. Então, a gente já tem programas muito bem estabelecidos aqui, que é o programa Criança Feliz, com esse foco. Como a gente pode investir nesses primeiros 1000 dias, que é o período crítico de desenvolvimento infantil. Então, o que traz melhores resultados para esse período é você investir em visitas domiciliares. Melhor custo-benefício para o Estado. E é o que a gente tem feito aqui no Brasil. Visitas de assistentes sociais, de educadores? Isso, é um programa, esse programa é o Criança Feliz. Ele atualmente é focado nas crianças do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada. Então, nas crianças de até 3 anos e gestantes. E são visitas semanais, que as famílias recebem em casa,
os visitadores explicam para os pais, para os cuidadores, né, para a família, o que fazer para desenvolver, quais atividades desenvolver com as crianças, para que elas tenham o melhor estímulo para cada idade. E o que se percebe é que, por exemplo, uma criança de classe média, uma de classe baixa, a de classe média às vezes chega na escola com 4 anos com 40 vezes o vocabulário do que a outra de classe baixa. E a outra mais pobre já perdeu a fase, né? Com 11 meses, você tem o pico do desenvolvimento cerebral da pessoa. Então, imagina, sei lá, eu tô com um casal de gêmeos aqui de 1 ano, né? Eles estão no mais alto desenvolvimento infantil, né? No ápice, né? No período crítico. Então, tudo que eu faço agora vai criar base para o desenvolvimento futuro deles. Então, toda a questão afetiva e segurança vai criar base para o desenvolvimento cognitivo, para o desenvolvimento da linguagem, né? Por isso que tantas crianças, às vezes, com 2, 3 anos, estão apresentando problemas de linguagem. Porque, às vezes, nesse período aí, foram negligenciados, os pais não deram tanta atenção, não foram estimuladas corretamente, né? A gente tem casos de mãe com crianças com esse problema, de não falar, que a mãe, nem o pai, nem ninguém nunca conversou com a criança, né? Criança com 2 anos, ninguém nunca falou com ela. E se ela não vai à escola, até porque não é obrigatório, né, nesse período, é pouco provável que alguém detecte esse problema a tempo de ser corrigido, né? Isso. E na verdade, muitos pais não fazem isso porque não tem ideia, não sabem. Eu não sabia que precisava conversar com o bebê. Desses problemas principais que você aponta, o quanto de poder você acha que o Estado tem para resolvê-los ou para minimizá-los, e o quanto você acha que, na verdade, a solução vem de baixo para cima, né, nas sociedades, nas comunidades, nos bairros, sem que isso passe pelo governo? Qual que é essa proporção, talvez? Eu vejo que é muito um trabalho de advocacy, né? A gente sabe que o advocacy é a defesa de uma causa, dar voz a uma causa. E a da família é o mesmo, né? A gente vê que aqui no Brasil, quando a gente fala em família, nos meios de comunicação, no poder público, é um tema bem carimbado, né? Que as pessoas já olham assim, o que a pessoa vai falar? Sim. É extremamente importante que se promova essa causa, que não é minha nem sua, mas de muitas pessoas. E eu acho que o poder público vai poder fazer alguma coisa mais concreta na medida em que a sociedade civil e que as próprias famílias, em que as pessoas individualmente se mobilizarem. Então é papel de cada uma, às vezes, chegar e ir no órgão competente, no RH, né, e falar assim, olha, vamos fazer uma política, pensar uma política de teletrabalho aqui para a empresa. Olha quantos benefícios, levantar algumas ideias que às vezes não são postas em práticas porque não tem ninguém que as defenda, e que não precisam que o governo talvez obrigue as empresas, né? Talvez algo mais simples de ser resolvido em algumas instâncias, né? Isso. Então, assim, essas boas práticas de conciliação família e trabalho, muitas grandes empresas têm lançado mão dessas boas práticas para fidelizar o bom empregado. Então, porque na verdade o bom empregado, às vezes mais do que um salário, para ele é muito importante o reconhecimento, essa flexibilidade, ele poder trabalhar com mais liberdade, ele ter uma qualidade de vida maior, melhor. Sim. Então, você tem visto muito isso, que assim, essas boas práticas fidelizam o bom empregado. E você está numa empresa com muitos bons empregados fiéis, você tem menor absenteísmo, você tem menores custos com rotatividade pessoal. Então, você gera um resultado ali para a empresa, inclusive porque as pessoas estão mais felizes, elas rendem mais, então a produtividade é maior também. Enfim, todos saem ganhando, né? Todo mundo sai ganhando. Muito bem. Agora, você é mãe de 5 filhos, né? Então você está falando não é só como uma teórica do assunto, mas como alguém que tem uma experiência prática bastante extensa a respeito. Um dos problemas, talvez involuntariamente criados pela mudança nesse ambiente familiar e das prioridades das famílias, é o desequilíbrio na previdência, por exemplo, que é um problema não só do Brasil, mas de outros países que estão envelhecidos, com poucos jovens e poucas pessoas, portanto, que estão trabalhando para manter o sistema, né? Em alguns países, inclusive da Europa, já existe um incentivo para famílias maiores, porque se entende que é preciso, até do ponto de vista do Estado, é preciso que haja novas pessoas para trabalhar, para produzir, inclusive pagar imposto, né? Levando em conta as consequências, inclusive financeiras, da queda na natalidade para o Estado,
você acha que deveria, talvez, haver até algum tipo de benefício para famílias maiores, já que elas arcam com custos maiores também? Eu acho bem razoável, Gabriel, você tratar de formas diferentes as diferentes realidades, né? Eu acho que é até uma questão de justiça. Se a gente for parar para pensar, as famílias que estão escolhendo ter filhos e ter mais filhos, elas estão também investindo dinheiro, tempo, uma série de recursos aí que outros não estão investindo. E estão investindo só em carreira, estão tendo um retorno momentâneo, talvez bem maior, porque estão tendo mais tempo de investir. Só que mais tarde, quem é que vai bancar e sustentar essas pessoas? Sim. São os nossos filhos. Mas eu acho que aqui no Brasil é algo que ainda precisa ser muito trabalhado, porque atualmente a gente sabe muito bem que famílias maiores, pessoas vêm com certo preconceito e muito por conta de uma mentalidade errônea, né, de que vamos causar um problema ambiental, ou então que o planeta não dá conta. No estado de São Paulo, por exemplo, já há uma queda considerável no número de crianças nas escolas, inclusive as escolas públicas. Acho que há uns 3, 4 anos o governo teve uma crise porque tentou fechar escolas por falta de alunos e não conseguiu, porque houve uma reação ali, mas já há uma queda no número de crianças nos estados mais ricos do Brasil, né? Tem algumas pessoas que atribuem o aparente nível maior de egoísmo e de autocentrismo nessa geração mais jovem, especialmente nos países mais ricos, ao fato de que muitos deles são filhos únicos e que foram criados sendo os centros das atenções, sem ter que dividir as coisas, sem ter que fazer nenhum tipo de sacrifício. E isso talvez mais adiante tenha também consequências. Mas isso é outra história. Só para a gente caminhar para o final, Lígia, o que existe de entidades, organizações que defendem a família sob esse prisma junto ao poder público? Existe ainda uma demanda muito grande por esse tipo de atividade? Eu vejo que a gente tem no Brasil um vácuo que demonstra assim, a necessidade de associações, de envolvimento de famílias, de comunidades, na vida pública, na vida política e para defenderem as suas necessidades. Não existe um sindicato das famílias como existe o sindicato de outras categorias, né? Não existe. E o que a gente vê atualmente, por exemplo, no Congresso, são organizações, pessoas que defendem a família, muito no sentido de combate a questões biológicas, né? Então, por exemplo, a questão de gênero, de combate a essas ideologias, que é necessário, mas uma carência muito grande de organizações que têm uma agenda mais propositiva. Sim. Então, o que fazer? Quais as alternativas a gente pode pensar em dar de políticas para o nosso país? E eu acho que essa agenda, ela vai vir na medida em que essas famílias se associarem mais, se unirem mais e atuarem mais. Porque aí são necessidades concretas. Olha, a gente está tendo esses desafios. E das pessoas acreditarem, né, que elas podem intervir e influenciar também na proposição de políticas públicas. A gente falou aí de conciliação família e trabalho, primeira infância, mas você tem um mundo, né, políticas de ajuda financeira às famílias, então como desonerar mais a carga tributária. Olha a quantidade de imposto que a gente paga pela escola pública, paga pela escola privada e ainda tem que estudar um tantão com o filho em casa, né? Então, e aliás, isso é uma das razões que acabam na classe média, pelo menos pelo que eu vejo, muitos pais evitam ter um número maior de filhos porque não podem pagar uma escola particular boa e a escola pública é ruim, né? Então esse é o tipo de imposto involuntário que o governo cria sobre as famílias, né? E aí, de forma justa, como que o governo pode dar esse retorno, né, para as famílias? A gente realmente poder receber esse dinheiro de volta, quem opta por uma escola particular. Sim. Agora, por exemplo, a gente tem no Brasil algumas organizações que fazem, né? A SENEF fez durante algum tempo esse acompanhamento. A SENEF é a Confederação Nacional das Entidades de Família. Fez durante algum tempo esse acompanhamento na Câmara de propostas, inclusive assim, mas mais no sentido de promover seminários para se colocar algumas ideias assim, trazer, né, algumas ideias para o debate. Sim. Então, na época eu fazia parte do SENEF, então a gente chegou a fazer um seminário sobre conciliação família e trabalho. Fizemos outros seminários sobre família como família e desenvolvimento social e outros sobre idosos também. Fizemos sobre a solidariedade intergeracional
como lidar com essa questão também do vínculo, né, das diferentes gerações. Né? E a gente vê que organizações, digamos, do outro lado, ou que têm ideias bem singulares sobre a família e bem quase que revolucionárias, geralmente elas conseguem acesso a fundo de forma mais fácil, né? Do lado que defende a família como ela é, como ela sempre tem sido desde o início dos tempos, é um pouco mais difícil conseguir esse apoio, inclusive financeiro, Lígia? Ah, com certeza. Na verdade, eu vejo esse como um dos grandes entraves, porque falta dinheiro mesmo. Então, família é um tema que todas as pessoas reconhecem a importância, mas tanto os políticos, na hora de colocar em prática uma agenda positiva, não têm ideia do que eles precisam fazer, como também as organizações, às vezes, querem fazer, mas não têm recursos. Sim. Às vezes humanos, mas principalmente financeiros, porque se tivesse financeiro, seria humano para isso. Isso é verdade. Eu vejo que esse é um dos grandes desafios, mas, assim, só seguindo, aí, assim, atualmente que eu conheço, a gente tem o Family Talks, que é uma organização relativamente nova e antiga, porque ele é da ADEF, que é uma organização de 1978, que promove cursos de orientação familiar aqui no Brasil. Eles estão com essa proposta nova, com o Family Talks, de ter essa atuação mais aqui no âmbito público, no legislativo, de promoção de uma agenda mais propositiva, né, de políticas públicas de família. O que eu tenho conhecimento mesmo é isso, o resto são muitas pessoas que se identificam mesmo com o tema. Aqui em Brasília a gente tem até mapeado, né, as pessoas são sempre as mesmas, poucas, né, e enfim, então aí já muitas delas há uma vida trabalhando e defendendo essa causa. E né? Pelo que eu vejo no Congresso, existem também muitas igrejas que se mobilizam de forma talvez até pouco articulada, mas é o que você falou, é contra ameaças mais urgentes e imediatas, mas quando a gente tiver derrotado essas ameaças, vai ser preciso ter uma proposta concreta, na verdade desde já, né? Porque até para a gente poder tirar o foco dessas ameaças, a gente precisa ter, então, que propor, qual que é a nossa proposta? Porque a gente, não, isso não dá, mas então o que dá, né? Não pode ser só o negativo, né? Então a gente acaba perdendo muito apoio, porque no fundo, o que eu vejo, né, Gabriel, que tem muitas pessoas ali no Congresso que são boas, que têm ideais, mas que, assim, dentro desses ideais, o que elas veem de propostas e possibilidades, de repente, são essas. Sim. Na área de gênero, né, que é, às vezes, o que há, né, então é um desconhecimento. Então, a gente tem duas alternativas, a gente trazer algumas dessas pessoas que são muito boas, né, que têm muita energia para trabalhar para o nosso lado, apresentando propostas boas, concretas, que deem resultados, né, embasadas, né, com estudos, ou a gente ficar só num combate, que acaba às vezes virando até um combate às pessoas. Então, não, essa pessoa aqui não dá. Não é saudável, né? E nem produtivo. Uma coisa que me ocorre agora, Lígia, é alguém que queira, de alguma forma, participar disso, mesmo que de uma forma pequena ainda, mas contribuir para que haja uma mudança no cenário do ponto de vista das políticas públicas para a família. Qual que pode ser o primeiro passo dessa pessoa? Eu sempre acredito na importância de novas associações. Eu acho que, assim, quando a gente vai defender alguma causa, é muito melhor que a gente fale em nome de uma associação do que em nome próprio. Sim. Então, chega assim, eu queria propor isso para você. Não, eu sou de uma associação de famílias assim, assado daqui. E esse tipo de trabalho já faz parte do dia a dia dos parlamentares, né, e das pessoas que estão envolvidas no governo, né? Sim. E elas, inclusive, até esperam que isso aconteça, porque, por exemplo, nenhum parlamentar que chega na Câmara tem conhecimento sobre todos os assuntos. E eles ficam felizes quando chega alguém que é especialista e fala assim, olha, tem aqui uma nota técnica, uma proposta para fazer para vocês. Sim. Então, eu acho que isso, né, a gente se organizar mesmo. Inclusive, até isso você vai promover até a realização do princípio da subsidiariedade. Sim. Com essa ideia aí do Estado apoiar, né, mas não substituir as organizações menores presentes na sociedade. Então, inclusive que localmente, as famílias, né? As famílias, as comunidades, as associações, elas têm um papel enorme. E o que acontece hoje em dia é que o Estado ele acaba querendo substituir o papel de todas elas, da família, e não dá conta. Muito bem. Lígia Badawi, obrigado pela conversa, pelas informações e boa sorte para você na sua jornada, no seu trabalho e na sua família. Obrigada, Gabriel. Para você também e para todos os nossos ouvintes.
No site do Instituto Monte Castelo, você também encontra o nosso ranking de plenário, que eu vou explicar brevemente. O ranking de plenário é uma avaliação com notas de 0 a 10 de cada um dos 513 deputados federais. E essa avaliação leva em conta a forma como eles votam em plenário. Na Câmara, os deputados participam de comissões, têm missões diferentes às vezes, mas em plenário todos estão lá e todos têm que comparecer, todos têm que votar. Esta é a régua mais importante da atuação de um parlamentar, já que o plenário é quem dá a palavra final sobre as propostas, os projetos de lei ou as propostas de emenda à Constituição que são aprovados ou rejeitados. E levando em conta os nossos princípios que você encontra no nosso site montecastelo.org, nós definimos aquelas propostas que são importantes e que devem ser aprovadas ou rejeitadas dentre as mais relevantes. Tudo que diz respeito à defesa da família, da vida, de um livre mercado, da economia aberta, da redução do peso do Estado, uma segurança pública que priorize a vida dos cidadãos e que trate, embora com dignidade, trate com dureza os que cometem crimes e que não seja uma fábrica de novos criminosos, que mantenha os criminosos presos por quanto tempo for necessário. Esses são princípios que você pode ler de forma mais articulada no nosso site montecastelo.org e com base nesses princípios nós definimos quais são os projetos de lei ou as propostas de emenda à Constituição que nos interessam, que interessam aqueles que compartilham dos nossos valores e avaliamos qual é o voto desejado. Um exemplo recente, a Câmara dos Deputados aprovou a possibilidade de que empresas estrangeiras com 100% de capital estrangeiro operem no setor aéreo do Brasil. Então, até hoje, há uma obrigação de que mais da metade do capital da empresa seja nacional. Isso dificulta a concorrência e, sem concorrência, a consequência mais imediata é uma elevação dos preços. Para que haja mais concorrência, é preciso que haja mais empresas no mercado. E uma forma muito simples de se garantir a concorrência é permitir que empresas estrangeiras operem no Brasil, mesmo que tenham 100% do capital estrangeiro. Essa proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados, seguiu para o Senado, e os deputados que votaram sim nessa proposta ganharam um ponto positivo no nosso ranking. E o nosso ranking também leva em conta aqueles que faltam. Então, se você vota sim nas propostas que é para votar sim, como é o caso, você ganha a pontuação daquele dia. Se você vota não, ou se ausenta, ou se abstém, você leva 0. E depois a gente faz uma média ponderada. Portanto, nós avaliamos de 1 a 3 o peso da proposta. O impeachment da Dilma, por exemplo, no ranking passado foi nota 3, evidentemente. Outras propostas menos importantes ganham nota 1 e a maioria delas, que são as propostas mais comuns, ganham peso 2. Este é o caso da proposta que abre o mercado aéreo brasileiro para empresas estrangeiras. Essa proposta tem peso 2. Então, essa é uma fórmula simples de ser compreendida, mas que produz um resultado muito fiel, muito abrangente e capaz de nos dizer quais são os deputados que estão em linha com os nossos valores, que nós cremos são os valores da maioria da população. Eu conversei com o Luiz Jardim, que é o nosso diretor de Relações Institucionais, sobre as 3 primeiras votações que nós colocamos no ranking nessa legislatura. O ranking da edição passada, que levou em conta as votações de 2015 a 2018, até o fim de 2018, está no nosso site, montecastelo.org, e agora nós estamos elaborando um novo ranking. Leva um certo tempo porque é preciso que haja uma base abrangente de votações para que nós possamos fazer um cálculo mais preciso e mais fiel. Até agora foram 3 votações que nós levamos em conta e eu conversei sobre isso com o Luiz Jardim. Olhando para essa proposta que a Câmara não aprovou, ela era, no mínimo, inofensiva, né? Era uma emenda, na verdade, que foi proposta pelo deputado Marcel Van Hatten, do Novo, que dizia o seguinte: se o partido não quiser usar o fundo partidário, pode devolver esse dinheiro todo ao Tesouro Nacional. Devolver não quer dizer que vai haver algum prejuízo para outros partidos, né? Mas houve uma votação majoritária para rejeitar essa proposta. Foram 294 votos contra e 144 votos a favor. Aqui no nosso ranking, Luiz, a gente está contando que esse voto a favor da proposta era o voto mais adequado, já que não há nenhum problema. No mínimo é algo inofensivo, né? Sim,
e principalmente porque é um ato voluntário da direção partidária. Sim. Ele não seria obrigado a devolver. Sim. Talvez tenha aí parte dessa rejeição à proposta seja talvez um mal-entendido ou parte seja, digamos, não sei se ciúmes, mas uma tentativa de não deixar que um partido ou um ou dois capitalizem esse discurso aí de que devolvem o dinheiro, que não precisam do dinheiro público, né? Também pode ser, mas também pode ser que quem votou contra, e provavelmente são os majoritários dos puxadinhos, para não acabar de vez com eles, porque se não tiver dinheiro nenhum, eles morrem no dia seguinte. Eles ainda têm alguma coisa, ainda podem sobreviver por alguns meses, mas depois acaba. Se eles tivessem que devolver, esses caras ia para o espaço. No raciocínio deles é melhor não abrir muita brecha para essas coisas, né? Isso, não é melhor abrir brecha para ter que devolver o dinheiro. Sim. Muito bem. Agora o segundo assunto que eu queria ver com você, brevemente, que a gente contou no ranking também. A Câmara aprovou já no início da legislatura, em fevereiro, um projeto que veio do Executivo, que diz o seguinte: quando houver sanções impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas contra pessoas ou instituições, pelo crime de terrorismo especificamente, que esse bloqueio no Brasil seja automático. Então, por exemplo, há lá uma rede de terroristas que apoiam ou financiam atividades terroristas no exterior, e essa rede tem um braço no Brasil que usa lá uma instituição financeira, por exemplo, para lavar dinheiro. Se o Conselho de Segurança da ONU tratar isso como um caso de terrorismo, o Brasil vai facilitar o bloqueio desses bens. Tinha uma possibilidade nesse projeto que fosse automático, mas não é. Acabou que o texto final não é mais automático. Não é que a ONU vai aprovar e automaticamente o Brasil vai bloquear os bens. Mas, aprovando a ONU sanções contra grupos ou pessoas, essas pessoas, o Brasil vai facilitar a tramitação desse bloqueio. Também não há aí algo que a gente possa questionar, né? É algo que, facilitando o combate a esses grupos terroristas que são geralmente hoje internacionais, é algo positivo. Eu não tenho dúvida disso. Agora, o automático, embora também na prática eu não veja algo muito positivo, mas filosoficamente, dentro da política, ele soa estranho, porque é uma redução de soberania. Exatamente. E é isso que alguns parlamentares observaram isso antes ainda da votação. E aí o relator Efraim Filho, que é do DEM, mudou o texto. Então, de fato, havia esse risco de que fosse automático. E aí pode parecer mesmo um excesso, né? O Brasil tem o direito, a soberania, de avaliar caso a caso. Mas o fato de facilitar esse bloqueio é um bom sinal, né, Luiz? Isso já está, ou seja, significa que a pretensão do Brasil é seguir o entendimento da ONU, desde que seja homologado pelo país. Sim. Essa proposta, portanto, o nosso voto recomendado era o voto sim. E a terceira proposta, Luiz, é a proposta que permite que empresas estrangeiras, com capital 100% estrangeiro, controlem empresas aéreas que operam no Brasil. Hoje há um limite para isso. Elas não podem ter mais da metade do capital das empresas que operam no Brasil. O que acontece é que há uma concorrência menor por causa dessa restrição e, na prática, algumas empresas, como a JetBlue, que é dos Estados Unidos, acabam, não vou usar a palavra laranjas, mas acabam usando de alguns subterfúgios para operar no Brasil, como é o caso da Azul, né? Então, além de ser talvez pouco eficaz, essa proibição atrapalhava um pouco o mercado brasileiro, né, Luiz? Inclusive diminui a concorrência, né? Se você permite que outras empresas venham, e principalmente aquelas low cost da Europa e tal, ou seja, aumentando a concorrência, naturalmente o preço vai cair. E o que se dane que seja capital estrangeiro. O importante é ter banco e preço para os brasileiros poderem voar por aqui. Agora, não vai ser muito. Eu acho que não vai ser assim um negócio de efetivo no curto prazo, porque é questão operacional. Por causa de slot dos aeroportos, que o cara quer ir para São Paulo, Rio, Brasília e Recife, Fortaleza. Ele não vai querer ir com essa fúria toda a Ribeirão Preto. Então não deve ter uma concorrência gigante para Ribeirão Preto. E não tem muito espaço vazio nos aeroportos mais para entrar uma grande empresa e ocupar esse vácuo, né? O espaço, por incrível que pareça, você falou certo, o espaço físico de pista, de
pátio para estacionar avião. O Congonhas e Brasília, ele não recebe mais aviões por falta de posição física no pátio. Não tem lugar para colocar avião parado, ainda que ele esteja em trânsito. Sim. O período que ele fica no solo, ele tem que ter um mínimo para ele ficar, descarregar, carregar e movimentar e sair, para depois chegar outro. Aliás, então existe uma demanda para chegar mais, mas não pode chegar porque não tem lugar. Sim, mas em tese, com o aumento da concorrência e, portanto, da oferta desses serviços, é bem possível que haja uma expansão gradual para acompanhar esse aumento do mercado, né? Não, eu não tenho dúvida disso. Isso é plano, principalmente com a privatização dos aeroportos já está sendo feito. Sim. Então, o objetivo é ampliar, por exemplo, tem que ampliar 2 aeroportos, ampliar o de Florianópolis, que é uma sala com cozinha. Sim. Capital do estado. Ali era uma coisa que tem que ser ampliada. Sim. Vitória é outro que tem que ser ampliado, mas isso já está no capital privado já. Sim. Então é esperar que essas coisas, junto com essas que foram aprovadas agora, dê uma resposta positiva no médio prazo. Agora, permitir é totalmente favorável. O importante é ter opção para o freguês. Aliás, para quem não sabe, o Luiz, além de várias ocupações e várias carreiras que ele seguiu, e além de ser o nosso diretor de Relações Institucionais, tem alguma experiência nessa área de aviação, né, Luiz? Né? Eu sou egresso da Força Aérea, sou aviador da Força Aérea, hoje eu estou na reserva e tal, então eu tenho experiência na parte de aviação, né, de voar, né? Sei como é que esse troço funciona. Muito bem. Bom, acho que eram essas três propostas que a gente levou em conta para o nosso ranking. Nem sempre a Câmara vota temas nos quais é evidente que um lado é o melhor e o outro é pior. Algumas coisas são mais nebulosas, outras são pouco relevantes, por isso não entram no nosso ranking. Mas aos poucos a gente vai somando e contando outras propostas votadas pela Câmara para ter um retrato um pouco melhor de quais são os deputados que acompanham mais os princípios do Monte Castelo, que são princípios, creio eu, defendidos por boa parte da população. Luiz, muito obrigado pelos seus comentários e a gente volta a falar em breve. Grande abraço para você. Esta foi a primeira edição do podcast do Instituto Monte Castelo, uma edição com uma duração estendida para marcar este primeiro passo no que eu espero será uma longa amizade entre nós do Instituto Monte Castelo e você aí do outro lado. Mais uma vez, você pode nos encontrar sempre no nosso site www.montecastelo.org e também nas nossas páginas no Facebook e no Twitter. Você também pode mandar sugestões e comentários para o e-mail instituto@montecastelo.org. Obrigado pela sua companhia nesta 1 hora, um pouco mais, em que nós estivemos juntos, e eu encontro você na próxima edição do podcast do Instituto Monte Castelo. Até lá!